Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Igreja Açores. Neste Domingo de Ramos, o nosso convidado será o Padre Marco Sérgio Tavares. Mas antes vamos atualizar as notícias da Diocese de Angra. O Bispo Dom João Lavrador diz que este ano somos desafiados a viver o mistério da ressurreição num contexto atípico, mas ainda assim numa situação mais livre do que no último ano. Na sua mensagem aos diocesanos, o Bispo de Angra apela à esperança da vida nova, que é, no fundo, a mensagem da história de Jesus Cristo. Já no ano passado nós celebramos já a viver o tempo da pandemia com Covid-19. Este ano um bocadinho mais abertos e já com a possibilidade de termos celebrações presenciais, mas ainda também com muitas limitações. Ainda também uma grande parte dos nossos diocesanos aqui da Diocese de Angra a viverem sobre o drama da pandemia, sobretudo na Ilha de São Miguel, mas sempre ainda ameaçados. Portanto, é neste conjunto, é nesta realidade, é uma realidade do próprio povo que continua a caminhar, continua a ter as suas perplexidades sobre o seu futuro, é perante gente que é excluída, gente com desemprego, gente a viver na marginalidade ou no fundo, na pobreza. É também com todos aqueles que convictamente reconhecem a Jesus Cristo nas suas vidas e que têm uma vida mais ou menos estável. É neste conjunto que realmente nós somos chamados a viver este mistério da entrega do Senhor. Realmente é o mistério da Páscoa, da passagem, em que Jesus nos mostra que da morte surge a vida, no sofrimento não é a última palavra, nem a morte é a última palavra. Jesus Cristo ressuscitou e por isso a Páscoa tem sempre este cunho de abertura para a vida nova. E é também esta mensagem que eu deixava de esperança, de vida nova, de sentirmos que afinal, apesar do sofrimento e apesar das perplexidades e tudo aquilo que são os constrangimentos, nós sabemos que há sempre uma vida nova à nossa frente e que não só nós reconhecemos que ela nos é oferecida a todos nós que nos abrimos a essa vida, mas ela é de alguma maneira também já construída através do empenhamento de todos nós. E por isso eu recordava esta última encíclica do Papa Francisco, a chamar para o apelar para uma sociedade de amizade, para o reconhecimento que somos todos irmãos. É para esta sociedade de amizade, é para este reconhecimento que somos todos irmãos, é no fundo para uma humanidade mais solidária que Jesus Cristo dá a vida e nos interpela, para no fundo nos entregarmos todos uns aos outros pela construção de uma humanidade nova que tem agora um sentido novo através da Páscoa. Dom João garante que apesar da força individual, é a fé que alenta a capacidade de superação de cada um. Mas nós sabemos que está dentro de cada pessoa um ímpeto e uma capacidade de superar as dificuldades. Mas ao mesmo tempo também sabemos que a presença de Jesus Cristo na vida das pessoas alenta esta mesma esperança. E por isso, não deixando de viver os dramas de cada dia, em cada pessoa há sempre esta luz nova que se abre para um futuro que nós sabemos que será sempre mais aberto, que terá uma realidade nova e que é essencialmente assente no amor fraterno de todos. Se nos abrirmos ao amor de todos e à partilha, então estaremos a construir um futuro de esperança, garante o Bispo de Angra, Dom João Lavrador. Neste Domingo de Ramos, a Sé Catedral arranca as celebrações da Semana Santa com 2 Eucaristias. A primeira aconteceu pelas 11 horas e a segunda pelas 18 horas, para que mais pessoas possam assistir na Sé Catedral. Na quarta-feira, 31 de março, pelas 20 horas, há a Missa Crismal, onde serão benzidos os óleos dos catecúmenos e dos enfermos e do Santo Crisma. As renovações sacerdotais destinam-se ao clero residente na ilha e, posteriormente, realizadas para outras ouvidorias.
Na Quinta-feira Santa, o Sacramento da Reconciliação acontece entre as 9 da manhã e a 1 da tarde. A missa da Ceia do Senhor não terá a cerimónia do lava-pés, nem procissão, e acontece pelas 20 horas, como adianta o cônego Hélder Fonseca Mendes, vigário-geral da Diocese de Angra. Em seguida, depois de uma vigília de oração mais curta, não ficaremos até à meia-noite ou durante a noite, como era habitual, mas apenas das 21 às 22 horas na própria igreja. Não iremos para outro espaço, precisamente para ficar num espaço mais amplo na Sé. A Sexta-feira Santa contempla 3 momentos celebrativos. Um de manhã com o ofício de leitura e de laudes, próprio da liturgia das horas desse dia da Paixão do Senhor. A celebração litúrgica, de fato, mais importante desse dia será às 3 da tarde, com a celebração da Paixão do Senhor, a proclamação da Palavra de Deus, da Paixão, do Evangelho segundo São João, com a adoração da cruz e a Sagrada Comunhão. E à noite, pelas 20 horas, faremos a Via Sacra, estando sem procissão, pela Rua da Cidade, mas faremos o percurso da Via Sacra de Jesus. As pessoas estarão nos seus lugares com distanciamento habitual e apenas a movimentação será com a cruz a assinalar cada um dos 14 passos. E terminada a Via Sacra, teremos o sermão que era habitual fazer-se na recolha da procissão, mas dentro da Sé. Já no sábado, a Vigília Pascal acontece pelas 21h30. Com a bênção do lume novo e da luz, com a leitura abundante da Palavra de Deus, com um batismo de uma senhora adulta que venha preparar para isso, portanto os sacramentos, os 3 da iniciação cristã, e depois já a quarta parte da vigília, que será a Eucaristia já propriamente da Páscoa. E no domingo, dia 4 de abril, é o domingo de Páscoa, temos a missa da Ressurreição do Senhor, também uma de manhã e uma de tarde, para que as pessoas possam distribuir às 11 da manhã e depois às 6 horas da tarde. As celebrações podem acontecer este ano e o sacerdote apela à participação, uma vez que a Sé Catedral tem uma dimensão que permite um número elevado de participantes. As celebrações serão ainda transmitidas pela Vitec, RTP Açores, Rádio Clube de Angra e Antena 1 Açores. Neste arranque da Semana Santa, o cônego Ricardo Henriques, professor da Sagrada Escritura no Seminário Episcopal de Angra, explica ao Igreja Açores a concepção da Páscoa. Fundamenta-se no evento histórico fundador da religião de Israel, a libertação do Egito. A imolação do Cordeiro Pascal, que assinala a passagem da terra da escravidão à terra da liberdade. Na Páscoa hebraica, o sangue do Cordeiro nascido nesse ano, que originariamente afastava as potências malignas que ameaçavam o rebanho, tornou-se o sangue colocado pelos israelitas na padieira das portas, para que o exterminador passasse à frente, saltasse e atingisse as casas dos egípcios. A refeição apressada do cordeiro assado no fogo, com pão ázimo e ervas amargas, indica que o povo não era nómada e mostra a situação dos hebreus oprimidos no Egito, que fugiram depois da intervenção salvífica de Deus. A fusão destas duas festas, já verificada quando o livro do Êxodo é escrito, acontece provavelmente sob o reinado de Josias, que realizou a centralização do culto no único templo de Jerusalém e por isso transformou as duas festas familiares numa única festa do templo como grande festa de peregrinação. A Páscoa hebraica, centrada no plenilúnio de Nissan, perspectiva-se sempre numa linha de continuidade do passado para o futuro, dada a concepção cíclica do tempo, ou dizendo de outro modo, toda a libertação que Deus realizou no passado acontece no presente. Fui eu que te retirei do Egito com mão forte e braço poderoso. E projeta para um futuro igualmente de liberdade. E esse futuro tem um rosto próprio, o Messias, no qual Israel deposita as suas esperanças. O sofrimento de Jesus Cristo é descrito de formas diferentes. A morte e a crucifixão de Jesus não são um castigo de Deus, mas é o modo mais radical de Jesus entregar a sua vida pela salvação dos homens. Não porque ele gostasse ou lhe fosse agradável, mas porque humanamente não havia outro modo mais radical de amar, de possibilitar a inserção do homem no tempo de Deus.
Na apresentação da paixão e morte de Jesus, insistiu-se muito no passado acerca dos pormenores dramáticos do suplício da cruz, sofrimento e dores. Os evangelistas, pelo contrário, são muito sóbrios, particularmente João. Ele não pretende comover os cristãos das suas comunidades mediante a descrição dos atrozes tormentos infligidos a Jesus, mas procura de todas as formas dar a entender a imensidão do seu amor. A Páscoa de Jesus nas explicações do professor da Sagrada Escritura. Por causa da pandemia, os encontros nacionais das equipas CPM, curso de preparação para o matrimónio, tiveram que reinventar-se. Esta sexta-feira aconteceu o terceiro encontro via Zoom, como adiantou ao Igreja Açores o padre Vítor Medeiros, um dos assistentes CPM em São Miguel. Foram tomadas algumas medidas a partir das plataformas Zoom, ou mesmo depois de uma gravação para o Facebook ou até a rede social do YouTube, e foram divididas em 3 grandes conferências. Uma que foi no mês de fevereiro, sobre o tema do jovem na atualidade e o compromisso na Igreja e no matrimónio, que foi proferida pelo padre João Paulo Vaz. Outra, este mês de março, enquadrada no encontro e na peregrinação nacional, que era sobre a comunicação via digital em ambiente CPM, em casal e na Igreja, com o padre Paulo Duarte e o jornalista Paulo Rocha. E sexta-feira, dia 26, sobre o direito, casamento e família, com o Dr. José Mário Costa. O objetivo destas conferências é dar a formação às equipas diocesanas e diversas equipas dos centros de CPM, também aberta dos casais que queiram, dentro da limitação na plataforma Zoom a 300 pessoas ou 300 entradas, e depois o restante é a partir do Facebook. Pronto. Foi a forma que, a nível nacional, se encontrou para que haja esta unidade e esta formação para todos, dentro das nossas limitações, já que não podemos nos encontrar para os ambientes normais, como é habitual agora nesta situação de pandemia. Temos que nos saber ajustar às circunstâncias. Na Diocese de Angra, o CPM presencial foi interrompido em março do ano passado e a constante instabilidade não permite que os encontros aconteçam nos moldes tradicionais. Igreja a ler, com o padre José Júlio Rocha. Estamos a iniciar a Semana Santa, a Semana Maior da liturgia cristã. Como sabemos, a nossa liturgia apresenta-nos como grande momento do cristianismo, do ciclo cristão, o tríduo pascal. A quinta-feira da Ceia do Senhor, a sexta-feira da Paixão e o sábado da grande vigília pascal da ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, ao iniciarmos esta semana, gostaria de vos apresentar mais uma encíclica de um Papa que tem a ver, sobretudo, com o amor de Deus. Trata-se da primeira encíclica do Papa Bento XVI, promulgada a 26 de janeiro de 2006, com o título Deus Caritas Est. Deus é amor. Parte daquela frase do Evangelho de São João que diz: Deus é amor e quem permanece no amor permanece em Deus. É uma encíclica de rara beleza, uma das mais belas encíclicas escritas por um Papa. Ele começa por dar uma visão daquilo que é o amor e os seus matizes ao longo da cultura cristã, europeia e mundial. O amor como eros, o amor como filia e o amor mais profundo, que não é apenas um sentimento, ou que não é um sentimento, o ágape, aquilo que nós chamamos o amor cristão. O centro, o cume desta encíclica é quando o Papa fala do amor de Deus pelos homens, o seu infinito amor. Deus é amor, Deus não é senão amor. E há uma frase que o Papa cita, que é o último suspiro de Jesus no Evangelho: meu Deus, por que me abandonaste?
Nesta frase está centrada toda a força do amor de Deus para com os homens. O amor de Deus para com os homens é de tal forma que o leva a separar-se de si mesmo, para ir buscar o homem ao último recôndito do seu sofrimento, para descer ao inferno, que é exatamente a ausência de Deus por amor do homem. É uma profunda reflexão sobre o amor, sobretudo sobre o amor de Deus. Esta é a primeira parte. A segunda parte da encíclica fala da Igreja que deve viver esse amor. Eventualmente, precisamos de trabalhar muito para que a Igreja possa apresentar um Deus que é amor e, sobretudo, praticar no mundo, para com a humanidade, para com os que mais sofrem, este amor de Deus. Esta é, segundo o Papa Bento XVI, a principal missão da Igreja. Leiam esta encíclica durante esta Semana Santa, é um livro pequenino, claro, mas muito profundo. Entre Vistas, com o Padre Teodoro Medeiros. Esta semana recomendamos uma série de episódios em podcast na aplicação Spotify, constituídos por conversas entre o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e o cantor Bruce Springsteen. Com o título Renegades, Born in the USA, a série tem até agora 5 episódios, em que os dois conversam sobre as suas origens, dificuldades iniciais e, sobretudo, experiências relacionadas com o racismo. Sobre Obama, é óbvio que a questão da raça se pôs desde o início, quando os colegas da escola às vezes o chamavam de nigger, que em português é o mesmo que chamar de preto a alguém. Obama foi o primeiro presidente negro num país com um longo historial de racismo, violência policial e leis de armas bastante permissivas. É discutível se fez tudo o que podia sobre estes assuntos, mas convém recordar que o sistema político americano raramente permite uma maioria de um mesmo partido em todas as sedes do poder. Quanto ao cantor, não só teve sempre pessoas de cor em destaque nos seus grupos musicais ao longo da sua carreira, como também escreveu um tema muito significativo a esse respeito, a canção American Skin, que constitui uma reflexão e um tributo às particularidades das cores de pele na América. Renegades, Born in the USA, é uma conversa entre velhos amigos, partilhando memórias, gostos musicais e experiências, e que vale a pena ouvir. Um santo domingo, boa audição e uma boa Semana Santa para todos. E o nosso convidado desta edição do Igreja Açores é o Padre Marco Sérgio Tavares. Ele é pároco dos Mosteiros e do Curato de Várzea, na ouvidoria de Ponta Delgada. É professor de Educação Moral e Religiosa Católica, assistente da Comissão Diocesana de Acólitos no Serviço Diocesano da Liturgia. O nosso pretexto para esta agradável conversa será porque o Vaticano enviou uma carta a 25 de março aos consagrados no intuito de os incentivar a dar um sentido de esperança e a uma sociedade que está a ser muito marcada e devastada pela pandemia. Esta carta assinala os 25 anos da exortação apostólica Vita Consecrata de São João Paulo II. Padre Marco Tavares, obrigado antes de mais por estar connosco. A Santa Sé diz-se solidária com os consagrados e destaca as consequências deste momento pandémico. Estamos em que tipo de terreno para a promoção das vocações e da vida consagrada? Boa tarde. É natural que a Santa Sé esteja preocupada com todos os sectores da vida religiosa e não só. É natural que evocar este momento em 1996, quando a sociedade estava numa grande mudança, antes do ano 2000, o Papa João Paulo II, aquele que é para nós hoje o São João Paulo II, escreveu esta carta para a vida consagrada, a pensar naquilo que viria depois, não é? Em 1996 o mundo era completamente diferente daquilo que é hoje.
e também a Igreja. Nós vivemos numa era muito diferente e daquela que era naquela altura. E o fato do Vaticano evocar esta carta da vida consecrata pela pena de Dom João Brás de Avis, que é o responsável por este sector na Cúria do Vaticano, e ao evocar aquilo que aconteceu no Sínodo dos Bispos, eles vão buscar aquilo que é o núcleo central da vida consagrada para a Igreja, que são os 3 conselhos evangélicos: o conselho da pobreza, o conselho da obediência e o conselho da castidade. E eles tocam no núcleo muito básico, que é a união dos carismas. Nós sabemos hoje que as vocações são um terreno difícil, não é? Se é difícil no terreno diocesano encontrar vocações, se é difícil hoje encontrar jovens que se queiram casar pela Igreja, também é difícil encontrar hoje jovens que se queiram dedicar à vida religiosa, não é? E por isso é natural que o Vaticano tenha evocado este documento para não só falar da vida religiosa, que atravessa um momento de grande dificuldade, não só devido à pandemia, mas a um problema que já existia antes. Porque se há problemas nas vocações sacerdotais, se há problemas na vocação matrimonial, também já havia problemas na vida consagrada, porque nós sabemos que quer nas sociedades de vida apostólica, quer nos institutos de vida consagrada, era difícil de encontrar vocações, quer do ramo feminino, quer do ramo masculino, não é? Esta Vita Consecrata foi publicada em março de 96. Em linhas gerais, o que é que acha que ela ofereceu à Igreja? O Papa João Paulo II, que hoje para nós é São João Paulo II, não é? Era um homem muito completo. Era de fato um pastor, porque foi eleito depois de ter sido bispo. E, ao mesmo tempo, São João Paulo II é uma referência em termos da teologia moral, da teologia pastoral e também da teologia dogmática. Os textos de São João Paulo II não são de fácil acesso. Digamos com toda a clareza que não são textos fáceis. São João Paulo II era aclamado pelas multidões, mas alguém já disse que é muito bonito dar palmas a São João Paulo II, mas depois quem lê os seus textos não consegue bater assim palmas facilmente, porque os seus textos são muito densos, são muito profundos, são fruto de um homem que pensava, são fruto de um homem que tinha uma experiência de vida que depois transportou para os seus textos, com toda a cultura que ele tinha. E por isso não são textos de fácil leitura. Isso mudou muito com o Papa Francisco? Isso mudou um pouco com o Papa Francisco, mas acho que o Papa Francisco está a dar uma viragem no seu pontificado. Porque há aqui um interregno, ou seja, alguém quer fazer um interregno entre São João Paulo II e o Papa Francisco. Mas entre os dois há Bento XVI, que ainda continua vivo. E que era um alemão, como sabemos, um homem de pensamento, um homem que provavelmente ditou o índice de todas as encíclicas de São João Paulo II, que era o seu braço direito, e que na Igreja, e eu acho que um pouco na comunicação social, ficou mal visto como sendo o Rottweiler alemão, não é? O homem que estava à frente da Congregação da Doutrina da Fé, e que, presentemente, olhando para ele, nós vemos que, afinal, era um homem dócil, era um homem próximo, continua vivo e por quem o Papa Francisco ainda nutre grande simpatia e o chama de avô.
Esta exortação, escrita há 25 anos, em contexto de pobreza e de muita incerteza, foi escrita nesse período. É preciso mostrar que os momentos maus são sempre cíclicos. Ao relembrarmos os momentos anteriores, no fundo, se o Vaticano quer indicar este caminho de esperança, ao mostrar que a humanidade já passou por muitos momentos tão difíceis quanto o atual, é este o caminho para essa tal mensagem de sentido de esperança? Se nós olharmos para o momento da cruz, nós iremos constatar que Jesus falhou. Jesus falhou no seu plano, falhou na mensagem e falhou nas consequências que viriam da sua ação. A cruz é um momento crucial do nascimento da Igreja. E nós precisamos sempre de regressar à cruz, nós precisamos sempre de regressar aos momentos do vazio para perceber que isto começou do nada. O cristianismo começou do nada. Começou de um grupo de 12 apóstolos, que eram, na prática, praticamente todos analfabetos, pescadores. Se nós hoje consideramos analfabetos, entre aspas, os pescadores, na altura, há 2000 anos, ainda era pior, não é? E por isso é que hoje nós olhamos um bocadinho para a classe pescatória como uma classe um bocadinho inferior. E eu vivo numa zona pescatória e por isso posso falar claramente do assunto. Se na altura nós considerávamos que a classe pescatória era uma classe inferior, foi a essa classe onde Jesus se refugiou para começar aquilo que nós hoje chamamos Igreja. Portanto, Jesus não foi chamar intelectuais, não foi chamar os chefes da religião, não foi chamar os notáveis para fazer nascer um grupo. Jesus foi ao mais fundo. Jesus foi ao íntimo do coração. E por isso, esta carta, ao chamar a atenção para a vida consagrada, ao chamar a atenção para aquilo que é nuclear na Igreja, nós devemos pensar que ser pobre, ser obediente, ser só de um, como Jesus foi do Pai, não é fácil. E por isso, nos institutos, nas sociedades de vida apostólica e de vida consagrada, seguir estes conselhos evangélicos não é fácil. Como também não é fácil para um pai ser pai a 100%, para uma mãe ser mãe a 100%, para sermos profissionais a 100%, para sermos cristãos a 100%, para sermos padres a 100% ou para sermos simples cristãos a 100%. Nós vivemos numa época muito difícil, é verdade. E esta época de pandemia veio pôr isto ao de cima. Lipovetsky, um grande filósofo que falou da sociedade líquida e da era do vazio, vem nos ensinar precisamente isto. Há uma confusão de valores e nós precisamos de encontrar um norte. E esse norte encontra-se em Jesus Cristo, que é filho do Pai, é filho de Deus, é o Salvador e foi concebido pela graça do Espírito Santo. Por isso a Trindade é a última referência para a vida consagrada e é a última referência da vida cristã. Tanto é que nós nos persignamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E por isso todas as orações na Igreja terminam com a Trindade. E a vida de Jesus, toda ela foi orientada para mostrar o reino de Deus, que é querer instaurar neste mundo a vida da Trindade. E o que é a vida da Trindade? É conjugar o verbo amar em todos os tempos verbais, quer no pretérito, quer no presente,
quer no futuro. Na Semana Santa, o clero açoriano costuma renovar as suas promessas sacerdotais. Qual é a importância deste momento no ano litúrgico e concretamente, e na sua experiência enquanto sacerdote, o que é que muda depois deste dia de renovação das promessas sacerdotais? Nós, na semana passada, recebemos uma carta do Sr. Dom João a dizer que, devido às circunstâncias do momento em que atravessamos, esta celebração vai ser relegada para a data posterior. Nós costumamos fazer esta celebração em três lugares. Na Sé Catedral, que é a cadeira do Bispo, não é? Depois no Grupo Central, estendendo para as outras ilhas e normalmente concentrando entre o Faial e o Pico, e depois em São Miguel. Nós somos uma diocese muito especial, não é? Estamos distribuídos por 9 ilhas, somos quase 200 padres, e por isso não é fácil conjugar numa só celebração todos os elementos do clero, para que possamos fazer numa só celebração a renovação das nossas promessas sacerdotais. Em algumas dioceses isso é possível, porque são de terreno contínuo, mas nós aqui não o conseguimos fazer. Agora, devido a esta pandemia, eu creio que só na terceira é que será possível fazer esta celebração. Depois no Faial e em São Miguel serão agendadas datas posteriores. Nesta celebração, o que é que nós fazemos? Nós dizemos sim. Um sim que já foi dado anteriormente. Para mim, este sim foi dado em 1996. Curiosamente, do documento que nós falamos, que emanou da Santa Sé em 1996, quando em setembro eu entrava no querido Seminário Episcopal de Angra. Este sim depois é dito claramente e publicamente, com o atestado do povo de Deus, na nossa ordenação sacerdotal. E depois é renovado em cada ano, porque a vida precisa sempre de ser renovada. E a vocação, que é a vida, também precisa de ser renovada. Nós não somos padres apenas numa data. Somos padres todos os dias, desde a manhã até à noite. E por isso esta disponibilidade tem que vir ao de cima. Quer numa confissão, quer numa celebração eucarística, quer numa visita aos doentes, quer numa chamada telefónica, ou até numa mensagem, usando as novas tecnologias que estão ao nosso dispor e do qual os mais novos são mestres em usar as novas tecnologias para contatarem connosco. E por isso, esta celebração, quer feita nesta semana, quer feita posteriormente, porque já foi feita noutras datas posteriores à Páscoa, como sabemos, é uma data importante, porque o sim é sempre um sim. Padre Marco, já vamos passar a o seu contacto com os mais jovens, ultimamente muito através das novas tecnologias, mas antes pergunto-lhe se, na sua experiência, é fácil e se é comum ter dúvidas, mesmo largos anos após esse primeiro sim, que é a predisposição de vir para o Seminário Episcopal de Angra. É frequente termos essas dúvidas? Quem é que não tem dúvidas? Todas as pessoas têm dúvidas, e ainda para mais numa vocação sacerdotal, as dúvidas estão sempre presentes, porque há dias de vazio, há dias em que não sabemos dar respostas, em que os problemas são tão graves, em que as questões são tão íntimas, que não é fácil assim, tete a tete, de um tu para tu, momentaneamente darmos uma resposta. Os profissionais da psicologia
tem que investigar e nós que estamos ali a lidar com problemas tão íntimos e às vezes de natureza tão individual, tão particular, tão íntima, não é fácil nós darmos uma resposta momentânea. Dúvidas? Quem é que não tem dúvidas? É mesmo isso. É docente de Educação Moral e Religiosa Católica. Como é que avalia as potenciais vocações dos mais jovens? Há terreno fértil nos seus alunos? Podemos pôr a questão nestes termos. E se acha que a Igreja está a comunicar devidamente com eles? Há dias o Sr. Dom João chamou-me para uma conversa particular. E eu falava-lhe, o nosso bispo, não é? E eu falava-lhe da minha experiência nas aulas. Hoje em dia, em qualquer disciplina, em qualquer área curricular, não é fácil ser professor. Porque a escola recebe tudo aquilo que se vive na família, tudo aquilo que se vive na sociedade. E ninguém imagina o terreno que é hoje a escola. E o terreno que hoje é apresentado aos professores e àqueles que têm mais responsabilidades, como são os diretores de turma, e que eu tenho a graça de ser diretor de turma, onde nós apalpamos os problemas familiares da mais variada espécie, de divórcios, de desemprego, às vezes de fome, às vezes de violência, muitas vezes de abandono. E não é fácil dar uma resposta consentânea, observando a legislação à qual nós temos que obedecer. E por isso hoje a escola é uma súmula daquilo que é a sociedade, porque a sociedade está lá. Mas a Igreja tem uma resposta. A Igreja tem uma resposta, a Igreja tem uma proposta, e aqueles que são docentes de Educação Moral e Religiosa Católica têm a obrigação de dar pelo menos uma orientação. É claro que nós não fazemos doutrina, nós não devemos fazer catequese, nós não fazemos liturgia na escola. A escola, especialmente para aqueles que são docentes de Educação Moral e Religiosa Católica, a escola é um momento-chave onde nós evocamos os valores humanos e depois tentamos ler esses valores à luz da revelação bíblica. Não fazemos doutrina, não é esse o nosso papel, mas dentro do humano há sempre algo de religioso, há sempre algo de transcendente. E é esse o nosso papel como professores de Educação Moral e Religiosa Católica. Fazer transbordar do coração dos nossos alunos e alunas aquilo que eles de melhor têm. Que nas outras áreas é um bocadinho difícil, porque são áreas pedagógicas muito sistemáticas, muito esquematizadas, e a nossa área é essencialmente humana. É humana, não há outra palavra. A Educação Moral e Religiosa Católica nas escolas é uma área curricular e humana, porque podem nos colocar nas ciências sociais, mas não estamos em uma ciência humana. E hoje, na época que atravessamos, falta muito o humano. O humano faz falta. E a moral está na escola precisamente para isso. Para fazer evocar o humano. Se é fácil trabalhar com os mais jovens, não é, porque eles estão sempre à frente. Os mais novos estão sempre à frente. Eles estão deste tempo. E este tempo está sempre em atualização. Hoje um telemóvel, amanhã já está desatualizado. Uma aplicação, amanhã já não é a mesma. Eles conseguem fazer tudo de uma forma muito rápida. É facto. Porque é que nós lá estamos?
para chamar a atenção para o essencial. Vocês estão dispersos, mas há algo que é essencial. E o essencial, já dizia Saint-Exupéry, o essencial não se vê, o essencial é o coração. E como é que é passar tudo isto, ou tentar passar tudo isto, à distância, como tem exercido a profissão, a missão de professor nos últimos meses? Nós estamos na era do digital, não é? E o digital está presente em todos os sectores da sociedade. Ainda ontem, vendo uma entrevista na televisão, dizia-se que a produtividade aumentou nas empresas graças ao trabalho à distância. Eu não sei se no ensino esse trabalho é assim muito profícuo, porque falta sempre aquele contato presencial. Quem é professor sabe que o espaço de sala de aula não é igual ao estarmos no nosso escritório a falar por uma câmara, né? A falar por um computador. Mas o que é certo é, e eu falo com uma experiência muito pessoal, é que é difícil às vezes em casa desligar a câmara e dizer: meninos, a aula acabou. São apenas 45 minutos. Mas os miúdos querem ficar, os miúdos querem falar, porque o professor de Educação Moral e Religiosa Católica é um professor que tem disponibilidade interior. E os miúdos gostam de ficar, os miúdos querem ficar, não querem desligar. Professor, a seguir nós vamos ter a aula tal, vamos ter o professor tal, pá. E os miúdos gostam de ficar connosco. Por que será? Não sei. Será que somos humanos? Oxalá que sim. Então, no fundo, foi uma adaptação fácil, apesar de todos os constrangimentos que isso possa trazer e de todos os entraves na relação de proximidade que tem com os alunos. Eu sou um pouco suspeito porque sou parco, não é? Eu sou professor e ao mesmo tempo sou parco. Já fui parco em toda esta zona oeste da Vidaria de Ponta Delgada e, portanto, já sou professor de alguns pais que na altura eram meus alunos, né? Portanto, já estou a receber os filhos. Se é fácil, não é fácil, porque nós sabemos que o humano precisa sempre de pele. O humano precisa sempre de um abraço, o humano precisa sempre de uma mão. E com os miúdos, mesmo no ensino presencial, por mais medidas sanitárias que nós inventemos, não é fácil nós distanciarmos das crianças e dos adolescentes. Eles naturalmente querem se aproximar. Nós, os adultos, às vezes já queremos cumprir as regras, fazer o distanciamento, usar as máscaras, fazer a higienização das mãos e mais não sei o quê. Mas os miúdos fazem tudo isto, mas depois de fazerem tudo isto, querem se aproximar. Como é que se lida com esta situação? Não é fácil. Padre Marco Sérgio Tavares, que mensagem gostaria de deixar aos açorianos nesta semana de preparação para a Páscoa? A Semana Santa é uma semana muito bela. É a semana que os padres da Igreja chamavam a Semana Maior. É a Semana Santa, onde nós ouvimos os pássaros cantar de forma diferente, onde na Sexta-feira Santa, antigamente, ninguém fazia a cama, ninguém ia trabalhar na terra, onde se comia o folar, onde se visitavam os enfermos, onde se lavavam os pés, onde se faziam as vias sacras, onde se vestia de negro, onde os sinos não tocavam, se tocavam as matracas, que quase ninguém conhece hoje em dia. É a Semana Maior, é uma semana cheia de ritmos, é uma semana cheia de ritos, é a Semana de Jesus, é a nossa semana, é a Semana do Cristão, é a Semana Santa. Que outra palavra poderíamos usar se não dizer Aleluia na noite de sábado e em especial no dia de domingo, onde o jardim da primavera, já que estamos na primavera, nos anuncia que a vida é mais vida, que a vida é Jesus
e que, graças a Deus, estamos vivos, apesar de todos os problemas, e que não há maior dom do que o dom da vida. Padre Marco Sérgio Tavares, muito obrigada por ter estado connosco neste programa e uma boa Semana Santa para si. Igualmente, obrigado por esta oportunidade. O Igreja Açores regressa na próxima semana com mais convidados especiais e com mais atualidade da Diocese de Angra. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.